Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vou inaugurar um pouquinho aí o Refletindo, que é por que a gente escuta certas frases, certas posições e a gente pode ter uma reflexão diferente. Então, vem aqui com essa série de vídeos também para vocês refletirem um pouquinho comigo, porque muitas vezes a gente não precisa nem que as coisas mudem, é só a gente olhar de um ponto de vista diferente, que isso vai facilitar a vida de vocês. Então, vou contar um pouco da minha história com essa coisa do refletir diferente, né? A tia Bruna, é uma pessoa que tende a ver as coisas assim, diferentes assim, da maioria das pessoas. Eu tenho isso comigo, né? Isso é uma coisa do meu eu, do meu ser. E nesse processo de desconstrução do falso self, a gente tá jogando aí para jogo, botando para jogo aí essas novas informações. E uma coisa que aparece muito aqui no atendimento, e eu sempre convido as pessoas que são atendidas comigo para refletirem, é sobre essa história da expectativa. Ah, eu não tenho que ter expectativa com a minha mãe. Ah, eu não tenho que ter expectativa com a minha família. Ah, eu não tenho que esperar nada de ninguém. Gente, vamos lá. Tá certo mesmo não ter expectativa? Dá para não ter expectativa? Isso é natural do humano, né? A gente tem no nosso cérebro vários hormônios que vão se alegrar com algumas coisas e com a esperança também, né? Então, se você saiu de um emprego, conseguiu um emprego melhor, como é que você não vai ter uma expectativa? Se você saiu de um namoro muito frustrado e agora conheceu uma pessoa que está conhecendo é legal, como é que você não vai ter expectativa, né? Se a gente tem a ideia de família, né? É uma ideia que pode ir muito ao encontro dos seus valores, que é compreensão, acolhimento. Como é que a gente não vai ter uma expectativa? Muitas vezes a gente vai olhar as coisas como nós somos. Então, se você tem valores valorosos, não tem um desvio de conduta, você vai ter uma expectativa boa. Até um ladrão, na hora que ele vai sair, ele tem uma expectativa que ele vai conseguir ali assaltar algumas pessoas. Então, essa ideia de não ter expectativa, ela me é assim agoniante. Porque o que eu acho que a gente tem que ter tolerância é com a frustração, não é minar a esperança. O que acontece são duas coisas que marcam o desenvolvimento de uma maturidade emocional fortalecida, são a tolerância à frustração e a ideia de sair da irrealização. Então, vou explicar essas duas coisas. Irrealização é quando a gente não consegue olhar a realidade tal como ela é e dar a fantasiada, né? Então, a expectativa ali, ela vira uma esperança meio ali no ópio, né? Meio entorpecente. Então, tirar esse véu, isso é muito importante. E quando eu estou atendendo aqui, eu também passei por isso, um dos processos dolorosos da terapia é a gente constatar coisas, realmente. É falar, isso aconteceu de fato, é isso que a minha família pensa de mim, é isso que os meus amigos pensam de mim, é isso que as pessoas estão esperando de mim. Essa constatação ela é doída. Por quê? Ela não é o que você espera de você mesmo, entendeu? Não é aquilo que você quer para sua vida. Então, olha que coisa boa a gente poder ficar com a esperança sobre nós, né? Então, se você não vem da sua família de origem ali muito legal, você pode construir uma família, né? E eu, por exemplo, decidi construir as coisas para uma comunidade, né? Isso tem que ter uma expectativa, isso tem que ser uma coisa boa. Mas a gente não pode desrealizar, tirar, negar as situações, não olhar o outro. E muitas vezes o trauma ele faz uma lente, a gente deforma a realidade. Essa é a verdade. Então hoje, no meu processo, quando uma coisa me incomoda e eu esperava uma coisa, eu pergunto para a pessoa por quê. Eu tenho feito isso até com o meu companheiro, cara. Mas você quis dizer o quê? Eu tenho perguntado para ouvir, né? Para entender, para sair dessa lente traumática que a pessoa pode estar fazendo algo contra mim e eu estar simplesmente reagindo. Então, gente, tirar a expectativa é tirar a nossa esperança. A gente não pode tirar a expectativa. A gente tem que ter a clareza, né, a não negação das coisas. Então, se você está conhecendo alguém, cara, eu estou conhecendo, então vamos ver como é que essa pessoa funciona, como é que essa pessoa
enfrenta conversas difíceis, como é que ela tem os valores dela, a gente tem que checar. Perguntas difíceis, para a gente ter relacionamentos melhores, é sempre a condução das coisas, né? A gente precisa fazer perguntas difíceis. E numa relação, numa situação que é genuína, a gente sempre vai estar aberto a alguma aprendizagem. A gente tem que ter algum lastro, tem que ter um pouco da distância, porque o outro, gente, não necessariamente está fazendo uma coisa contra a gente, mas é uma coisa que ele pensou, né? E se a gente for olhar as nossas brigas com a realidade, elas são sempre assim por coisas pequenas nesse sentido. E as coisas grandes a gente tende a negligenciar ou não olhar ou fazer uma negativa ali. E eu tinha a expectativa de gravar o vídeo num horário que não tivesse obra e teve a obra. O que eu tenho que fazer agora, gente? Falar um pouco mais alto. Não, eu vou atender daqui a pouco, não dá para fazer outro vídeo depois. E vocês me compreenderam, eu tenho que ter expectativa e tolerar a minha frustração. É isso, gente. É simples. Então, não tirem a expectativa de vocês, mas tirem o véu de algo que seja idealizado. A gente tem a expectativa com a mãe muito forte, eu vejo, porque a nossa construção de eu, ela não foi levada para uma separação saudável. Então, às vezes, a gente tem um vazio muito interno, grande, e só tem a mãe. E isso está lá na vida intrauterina. Na vida intrauterina, os sentimentos da mãe fazem parte dessa construção e viram ali memórias dentro das nossas células, né? A gente não tem o psiquismo formado, mas isso tudo vai para o corpo. Então, a gente pode estar identificado com essa mãe nesse sentido, assim, muito próximo das dores dela, porque não veio o nosso eu, ou seja, não veio esse processo de individuação, de individualização, como é que vocês queriam chamar, tá? Mas, assim, vamos treinar os pontos da maturidade emocional. Parar de negar a realidade e também tolerar a frustração, porque é assim que as coisas funcionam, a meu ver. Então, espero ter contribuído um pouquinho para você refletir. Não tirem a alegria de vocês, porque é isso que a gente tem, tá bom? Beijo!